deputado Douglas Garcia, do PSL. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a todos os servidores dessa Assembleia Legislativa, aos parlamentares aqui presentes, meus colegas parlamentares, a todo o público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia Legislativa e também da TV Alesp. Eu não poderia deixar de começar o meu discurso lamentando o ocorrido, o que aconteceu nessa tribuna. Realmente é triste as cenas de barbaridade que essa Assembleia Legislativa transpareceu e passou para a população. Nós estamos agora, senhores, para quem não sabe, nos assuntos mais comentados das redes sociais, né? E infelizmente, não é por um ponto positivo, é por um ponto negativo. É claro, eu muitas vezes sou acusado de ser um rapaz violento, porém o que aconteceu aqui é inenarrável. Jamais subiria a essa tribuna para chamar ninguém para porrada, ninguém para o pau, ninguém para querer incentivar a violência da forma com que foi feita pelo deputado Arthur Duval. É claro que também não tirando, porque eu preciso colocar dois pesos e duas medidas, né? O fato dos deputados terem aceitado a provocação não exclui a parte de culpa de ambos os lados. Mas eu queria aqui colocar, principalmente por parte do deputado Arthur Duval, deixando o conselho ao deputado, que inclusive foi feito por ele mesmo. Eu gostaria que, por gentileza, a câmera focasse aqui no papel. Esse daqui foi um tweet que foi feito pelo deputado Arthur Duval nas redes sociais. A rede social, então, em questão, Twitter. Se puderem focar, para o pessoal conseguir ver melhor, ó. A violência nunca é o melhor caminho. Ele publicou no Twitter. Então, eu vou ler aqui melhor. A violência nunca é o melhor caminho para mostrar a hipocrisia do seu adversário. Faltou inteligência emocional ao Augusto Nunes. Me parece que não apenas ao Augusto Nunes, deputado Arthur Duval, o senhor deveria seguir o seu próprio conselho, porque eu fui muito achincalhado aqui na Assembleia, principalmente por parte de alguns liberais, quando protocolei uma moção de aplauso ao jornalista Augusto Nunes, mas jamais pela intenção do ocorrido lamentável também que havia acontecido na rádio Jovem Pan, quando ele reagiu a uma provocação feita pelo Glenn, não consigo falar o sobrenome, vou falar de Verdivaldo, é mais fácil, pelo Glenn Verdivaldo. Então, senhores, todos aqueles parlamentares, que inclusive do próprio PT, que subiram aqui para reagir à provocação do deputado Arthur Duval, entendam o que aconteceu com Augusto Nunes. É claro que eu tenho a mais absoluta certeza de que os senhores, como seres humanos, vão entender que errar é humano. O deputado Arthur Duval errou, da mesma forma que Augusto Nunes errou, da mesma forma que a bancada do PT também errou. É claro, o Movimento Brasil Livre, que é o MBL, eles dizem que eles estão agora trabalhando na base do diálogo, né? Eu questiono ao deputado Arthur Duval, que tanto falou do pessoal aqui que estava seguindo de forma cega um tal de Liminha, se ele pediu autorização para o Renan Santos para poder fazer o papelão que ele fez aqui em cima. Porque o Renan Santos é presidente do MBL e tudo que ele fala, os outros dizem amém e abaixa a cabeça. Com certeza deve ter tido alguma coisa nesse sentido. Então, apenas para deixar consignado que não é um comportamento que eu esperava de uma pessoa que se diz vítima, né? Se diz vítima, porque vai às ruas, coloca a câmera na frente dos outros, provoca, né? Faz um trabalho de revelação do outro lado, que é incrível, é verdade. Porém, o que aconteceu aqui não foi a mesma coisa. Ele chamou o pessoal para porrada, para violência. Isso foi um incentivo à violência. Olha, não pode chamar os conservadores que você intitula de radicais e extremistas, senhor Arthur Duval, porque ele chama muitos conservadores de bolsonaristas, radicais, extremistas, que de forma alguma podem ser considerados como democráticos, mas jamais, nenhum de nós jamais chamaríamos ninguém para um ato de violência deliberadamente, da forma com que o senhor fez aqui. Quero ver quem vai me peitar. Isso não é o comportamento de um deputado. De que adianta chamar
o senhor Orlando Silva, do PCdoB, para poder fazer um debate no Congresso do MBL, tentando passar a imagem de que são seres superiores, no sentido de ter uma tolerância que os bolsominions, como ele chama, não têm, quando ao mesmo tempo o senhor age feito um desequilibrado. Isso não é, de forma alguma, como é que é o mesmo nome da palavra? Isso não é, de forma alguma, o comportamento de um parlamentar. Sobe a essa tribuna e faz exatamente o contrário daquilo que prega vida fora. É claro, antes de passar especificamente para o tema, eu ouvi aqui atentamente a deputada Leci Brandão. A deputada Leci Brandão é uma deputada que eu respeito muito, inclusive, quando eu disse desde o começo, quando eu entrei aqui nessa casa, que eu fiquei muito feliz. A deputada, ela deu um CD de brinde para todos os novos deputados que entraram aqui. Eu não falei de boca para fora, eu reconheço o trabalho da deputada Leci Brandão, é de fato uma artista, tem um trabalho cultural enorme no nosso Brasil, e eu gosto muito do samba que ela trouxe para o nosso país. Entretanto, quando a deputada Leci Brandão falou a respeito de governo, ela não separou se era governo estadual, se era governo federal. Então, subi essa tribuna aqui também para defender o presidente da República, porque, afinal de contas, Bolsonaro, ele não é contra os negros. Bolsonaro, ele apenas é contra a diferenciação que é feita entre brancos e negros, essa questão de cotas raciais e etc. O nosso presidente nunca fez um discurso racista, o nosso presidente nunca fez um discurso que se contrapõe aos negros, o nosso presidente ele apenas trata os negros e os brancos exatamente da mesma forma. O presidente Jair Bolsonaro, diferente do que foi dito, não sei exatamente se a intenção da deputada Leci Brandão foi se dirigir ao presidente Bolsonaro, eu acredito que não, porque, obviamente, o nosso presidente ele não é contra a população LGBT, ele apenas é contra aquilo que é disseminado, o material que é distribuído nas salas de aula, por intermédio da ideologia de gênero, né? Infelizmente, esse material ele precisa ser combatido. E hoje em dia... Senhoras e senhores, deputado, só preservando o tempo. Senhoras e senhores, o senhor ganha a eleição, o senhor vem rebatindo na tribuna, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode, não, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode. O senhor não pode fazer isso. O senhor ganha a eleição e vem rebater na tribuna. Agora o senhor não tem o direito. Ele tem o direito de fazer na tribuna, o senhor não. Então eu peço aos senhores que permaneçam como estavam. Vamos ouvir o deputado Douglas Garcia. Respeitosamente, senhor presidente, agradeço ao senhor por conceder a minha palavra. Apenas para concluir essa parte e ir direto ao tema, com todo o respeito que eu tenho à deputada Leci Brandão, tenho certeza de que ela não estava falando do presidente da República, Jair Bolsonaro, uma vez que o nosso presidente ele não é contra a juventude, principalmente a juventude negra e periférica, né? O que o nosso presidente está trabalhando, inclusive, através do ministro Abraham Weintraub, que é o melhor ministro da educação que esse país já teve, é para trazer para o nosso Estado, para o nosso Brasil, um novo modelo de educação, uma educação de qualidade, né? Uma educação que combata Paulo Freire, que é um câncer na educação do nosso país e que, infelizmente, trouxe às nossas escolas doutrinação atrás de doutrinação. E é isso que o presidente Bolsonaro quer. Ele quer apenas o melhor para a nossa nação. E, para encerrar a questão do que foi dito pela deputada Leci Brandão, o nosso presidente ele não é contra as mulheres. Ser contra as mulheres é isso daqui que foi trazido pela deputada Isapena, né? Que, infelizmente, não representa a mulher brasileira. Isso, sim, com certeza, é ser contra as mulheres, né? Se intitular dessa forma, trazendo a Assembleia do Estado de São Paulo, que é a maior Assembleia da América Latina, um comportamento que eu tenho certeza de que não reflete a maior parte da população feminina, uma vez que o feminismo não representa as mulheres. E o Jair Bolsonaro, como presidente do Brasil, ele sim tem propostas de defesa às mulheres, porque, afinal de contas, o que ele quer para proteger a mulher? Uma arma de fogo, por exemplo. Uma arma de fogo pode fazer muito mais para proteger uma mulher do que o movimento feminista fez em toda a sua história. E é isso que o presidente Bolsonaro quer trazer para o nosso país. E para consignar, tanto o discurso do deputado Arthur Duval como o discurso da deputada Isapena foram lamentáveis, senhores. Nós não podemos permitir que essa Assembleia Legislativa se torne um caos da forma com que foi feita. Um discurso incentivou a violência deliberadamente, chamando deputados
para a agressão e o outro discurso simplesmente sujou a imagem da mulher brasileira. Isso é um tamanho desrespeito. E é claro, não poderia deixar de citar a fala que foi feita pelo deputado Luiz Fernando, quando ele falou de fechar essa casa. Isso, para mim, é um comportamento de um AI-5 paulista. Não é verdade, deputado Carlão? O deputado pediu para fechar essa casa. Você imagina se uma coisa dessa tivesse dita pelo filho do presidente da República, pelo Eduardo Bolsonaro? Quer dizer, então, o deputado Luiz Fernando pode pedir para fechar a Assembleia de São Paulo e nada acontece, né? Então, fica aqui registrado se de fato eles estão defendendo a democracia. Me parece que não. Senhores, como foi dito aqui anteriormente por muitos deputados, eu também me coloco falando especificamente do tema, e agora eu acredito que finalmente vão virar para poder me ouvir, é que sou a favor da reforma da Previdência? No âmbito federal, claro que seria. E sou a favor da reforma da Previdência no âmbito federal. Porém, a reforma da Previdência que foi trazida para essa Assembleia, já fiquei ansioso para poder discutir, para poder debater, para poder votar, porque eu estava acreditando firmemente de que nós votaríamos uma reforma da Previdência justa, uma reforma da Previdência que contemplasse a todos, uma reforma da Previdência que tirasse daquele que tem mais, é claro, uma questão de justiça, e poupasse aqueles que têm menos. Porém, a reforma da Previdência, da forma com que foi trazida pelo governo do Estado a essa casa, e também dando parecer negativo a todas as emendas, o que se parece sendo votado aqui no relatório especial, não me parece justo, né? A gente precisa discutir essa reforma. 14% é sim uma alíquota altíssima, e a gente não pode cobrar isso daqueles que recebem o salário mínimo. Dentro disso, senhores, apenas para consignar, tanto aos professores, que eu sei que professor é uma categoria que muito sofre, começar o salário, como foi dito, aos R$ 1.300, é inadmissível, é algo que não pode, de forma alguma, ter como forma de reconhecimento, porque, afinal de contas, os professores são uma categoria que sofre, eu reconheço, de fato, por mais que existam alguns mal-intencionados que doutrinam alunos nas escolas, eu sei que isso não é uma maioria. Por mais que existam alguns professores que não ensinam, mas fazem com que os nossos estudantes tornem eles de militantes, só que nós não podemos pegar essa minoria e culpar a maior parte do corpo de professores do nosso Brasil. E é por isso que eles merecem esse reconhecimento. E eu não acredito que a reforma da Previdência trazida aqui pelo governo do Estado traz esse reconhecimento. É por isso que eu peço encarecidamente ao deputado Carlão Pignatari, à deputada Carla Morano, que são deputados que eu tenho um respeito enorme, tenho um carinho enorme aqui na Assembleia Legislativa. Eu não imaginava, diante de todos os entraves ideológicos que os conservadores têm com relação ao PSDB, imaginava que chegando a essa casa teria, digamos assim, uma repulsa com relação à ideologia que o PSDB segue. Porém, os senhores Carlão Pignatari, Carla Morando, todos os deputados que fazem parte do PSDB, Analice Fernandes, deputada Maria Lúcia Amer, o próprio presidente Cauê Macri, são pessoas adoráveis. Agora, a nova deputada que está entrando também na bancada, a deputada Damares, são pessoas que eu respeito muito, e eu tenho certeza de que os senhores não vão deixar essa Assembleia Legislativa aprovar uma PEC ou um PLC sem as emendas dos deputados, porque isso é não apenas desrespeitar aos deputados que não fazem parte do PSDB, isso é desrespeitar também os próprios deputados que fazem parte do PSDB e estão nessa casa, porque vocês estariam confirmando que essa casa serviria apenas de cartório para o Palácio dos Bandeirantes, de que aqui chega o projeto de lei, nós apenas carimbamos e mandamos para aprovação de acordo com o que o governador quer. Eu tenho certeza absoluta que essa casa tem poder e é soberana para poder mudar projeto a favor da população. E a reforma da Previdência, da forma com que chegou aqui nessa Assembleia, não pode ser aprovada. E é claro, eu endosso aqui os discursos de obstrução a esse projeto, porque eu acredito que a gente pode melhorar, e pode melhorar muito mais, porque senão nós estaríamos, de certa forma, jogando a responsabilidade na parte mais exposta. Ora, senhores,
Vamos sim trabalhar naqueles que recebem altos salários. Aqueles que recebem altos salários é que precisa ser incidido uma alíquota maior. E não a população que recebe um baixo salário, não o servidor que recebe um baixo salário. Não me parece justo, não é justo. Endosso o discurso aqui, falo mesmo, não tenho medo, diferente de alguns deputados que são orgulhosos e chamam outros deputados. Pode ser aprovada. E peço aqui a todos os deputados para que repensem e reflitam, porque nós estamos falando de algo que vai impactar na vida de milhões de paulistas, estamos falando de algo que vai, durante gerações, estar presente através de uma decisão que essa casa está fazendo às pressas e a toque de caixa. E isso não pode acontecer. Muito obrigado, senhor presidente.